Então entramos em contato com uma equipe especializada nisso, né? Tem até uma escola de grafólogos lá em Roma, e entramos em contato, e aí a equipe se reuniu e falamos a proposta. Aí eles falaram assim, olha, sim, era para os meses de setembro, durante as férias nós vamos então dedicar para isso, só que assim, nós queremos só manuscritos, não nos tragam fotografia, não nos tragam biografia, nem nada. Aí eu levei lá, a gente tinha os manuscritos lá do Oberione, levei, aí eles fotografam uma coisa, outra, e quando chegou então o mês de setembro, lá nesse seminário, chegaram os quatro, era um casal, e um e outro, né? Um deles, um ex-general, assim, que tinha deixado até a carreira de militar para se dedicar à profissão de grafólogo, ocupando-se da segurança das empresas, né? Então, analisando a escritura, a gente nunca quase que pensa que escrever assim um manuscrito é mais que uma radiografia, né? Porque até você, o cérebro, falar, pega a caneta, vai lá, começa por ali e vai para frente, e tudo isso aí é tudo que está em função, né? E então, numa empresa, se analisam bem, tem que ser gesto espontâneo, né? Não pode ser gesto escrito que você escreve ali para se analisar, não, tem que ser quando você escreveu no seu natural, né? E então esse aí estuda a segurança das empresas a partir da escrita dos chefes, porque se todos os chefes têm tendência a vender, tomem cuidado que quando for comprar eles vão, né? Ou então se todos têm tendência a comprar, como é que eles vão vender, e assim. E um outro é especializado em causas, em processos, mas também a respeito da situação da saúde. Se ele pega uma escrita assim, ele fala, aqui há perda dos sais tais e tais, né? Porque o sistema nervoso está dando esse tipo de coisa. Mas ele percorre a Itália, milhares e milhares de quilômetros de tribunal em tribunal, porque especialmente para testamentos e coisas. Vocês sabem que a gente não consegue fazer igualzinho duas vezes a nossa assinatura. E se se encontra duas assinaturas igualzinha, uma é falsa. Isso é lei, né? Então ele percorre e é muito interessante o caso dele, até como nós demos, depois mais tarde eu vou dizer, para analisar a escritura da Tecla, e quando chegou numa coisa lá, ela falou, o que ela teve de grave na saúde aqui quando escreveu isso aqui? Ela tinha tido aquela espécie de ictus, né? E ele detectou diretamente. Então, queríamos essa abordagem aí, e depois, entre outras coisas, está aqui nesse livro, que talvez vocês conheçam, né? Conhecer o Alberione, de 1884 a 1907. E então eles analisaram, né? Assim, depois no curso do Carisma eles deram também assim coisas. E a surpresa que nós tivemos com a análise que eles fizeram é que eles não conheciam assim o Alberione, né? E depois que eles apresentaram tudo, houve um debate e a gente começou a falar que o Alberione era um homem prático, né? E ele começava a falar, não, ele não era prático.
tinham levado até o Padre Perino, que conheceu e tudo. Não, ele não era prático. Não. Aí, nesse debate, de repente, eles começaram a fazer perguntas. Mas por que você disse que era prático? Não, é porque, por exemplo, ele sabia, dissemos, eu lembro direitinho, ele sabia o preço do quilo de arroz até no Chile. Desculpe, mas isso aí não vai ser prático, vai ser documentado. Bom, estamos vendo que então ele fundou uma organização para publicar livros, escrever livros e tudo. Naquele tempo já havia máquina de escrever. Ele escrevia a máquina? Não. Então não era prático. Aquele tempo, até para comunicar, os meios de comunicar, os veículos eram chamados de meio de comunicação. Ele sabia guiar um carro? Não, não era prático. E assim, né? Então, o que ele tinha era uma capacidade de refletir. E de repente, certamente ele falava alguma coisa que surpreendia. E era assim. A turma, então, falava que o Alberione tinha intuição. Talvez tinha. Mas o que ele tinha é que, antes de uma coisa, ele havia pensado. Por isso ele surpreendia. Quando ele via que era o momento certo, ele punha. Então, esse homem que o Colacray e eu fizemos um propósito. Toda vez que alguém fala que a intuição de Alberione, vamos dar em cima. Porque um Alberione, intuição. Sim. Mas reflexão, estudo, antes de chegar a dizer alguma coisa, falar. Então, aquele homem concentrado, né? E certamente isso era também uma coisa espiritual para dizer a palavra lá naquele momento.